Olá, bom dia. Eu sou Thaís Borges, repórter do Jornal Correio da Bahia e membro do Comitê Editorial da GEDUCA. A gente começa agora o quarto dia do 4º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. E eu estou aqui para mediar uma mesa sobre as universidades federais e o que será delas no pós-coronavírus. Logo mais às 14 horas tem uma outra sessão sobre a pandemia e a volta às aulas em diferentes países. Mas antes da gente dar início à primeira mesa do dia, eu vou chamar agora um vídeo que a GEDUCA produziu, especialmente para esse evento, que faz parte de uma série, né, e com personagens de diferentes partes do país, contando como é que eles e elas têm vivido, enfrentado esse momento que a gente está passando. Teve 2 semanas de aula até o estado decretar estado de quarentena. Aí eu fiquei na minha avó, esperando o conselho universitário da faculdade pelo menos declarar a volta às aulas ou declarar aulas online. Só que isso não aconteceu. E nesse período, pra mim, caiu a ficha e falou: eu acho melhor não botar em risco a vida da minha avó, mesmo eu não estando saindo de casa, mas eu prefiro voltar para São Paulo e ajudar meu pai. Trabalho com ele na parte de eventos. A gente trabalha agora no estúdio fazendo live para as bandas. Não tem a ver com o que eu estou estudando, mas eu já, antes de ir para a faculdade, já trabalhava com ele e aprendi já a mexer nessas coisas. Eu fiquei sem aulas por mais ou menos 4 meses. E durante esse período eu ajudei meu pai nos trabalhos dele e fiquei fazendo alguns cursos para aprimorar minha profissão. Foi feita uma pesquisa pela USP, acho que 25% dos alunos não tinham acesso à internet e eles tinham que fazer isso acontecer para dar oportunidade a todos. E aí foi feito várias reuniões do Conselho Universitário para decidir como seria a volta às aulas, se seria presencial, se não teria volta às aulas, como ingressar esses alunos. E atualmente eu estou fazendo 4 aulas. E é bem simples a plataforma, a gente usa a plataforma do Moodle. Eles também disponibilizaram bastante monitoria, caso o aluno tenha alguma dúvida, tanto na plataforma quanto na matéria que eles estão estudando. Vai ser, então, o tempo vai ser avaliado independente. Certo? Então, para cada problema que vocês podem... Eu considero que está mais rápido que o EAD para aprender. E tenho menos dificuldades e eu posso fazer tudo ao meu tempo. Tem que ter um controle grande desse tempo, tem que fazer uma rotina. Se você deixar isso, você se perde todo. Eu tô tendo colegas agora que pensaram que ia ser fácil, pularam a rotina e agora estão atrasados com um monte de trabalho. Eu tô bem adiantado, na verdade. A maior parte do tempo que eu fiquei dentro de casa, eu pensei, não tenho nada para fazer, eu vou adiantar as matérias. E assim foi indo. Eu acho que o pior disso tudo é que você não tem contato com seus colegas, professores, ou na parte do laboratório, contato com o que você deseja fazer. Atualmente eu estou fazendo uma aula de laboratório que chama Física Experimental. Os professores eles dão alguns dados, então a gente trabalha bastante com filtragem de dados, que essa é a parte do laboratório, mas eles também falaram que algumas experiências que seriam realizadas no laboratório a gente pode fazer em casa. Então acho que isso não tem peso. Mas como laboratório de eletricidade, de eletrônica, você não tem um equipamento, acho que aí já é um pouco mais complicado. Sinto falta dos meus colegas porque a gente podia discutir bastante as coisas presencialmente, resolver algumas questões, tanto de laboratório como práticas, cálculo, essas coisas. Além, é claro, do bandejão, que a gente se entornava. Eu acho que eu estou perdendo as memórias que eu podia passar com eles. E basicamente é isso. O futuro ainda é um mistério, eu acho. Ele é incerto. Eu acho que a gente devia mais se manter no agora, tentar resolver o agora e
planos para o futuro deixa para depois, até isso se resolver. Bom, esse vídeo tem tudo a ver com o que a gente vai discutir agora, né? Quem acompanha a cobertura de ensino superior sabe que nos últimos tempos, cada dia tem uma novidade, né? E no meio disso tudo veio a pandemia. Então, eu acho que é um cenário de ainda mais incertezas, né, para a comunidade acadêmica, e nada melhor do que ouvir quem está diretamente envolvido com o dia a dia nas universidades. Por isso, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, Edivar Madureira Brasil, presidente da Andifes, a Mariana Petzo, jornalista da comunicação da UFSCar, e Milton Brandão, presidente do Proifes. Obrigada pela presença de vocês. E eu queria começar justamente com uma pergunta mais geral, né? Porque, como a gente acabou de ver no vídeo, né, a gente tem um cenário hoje em que a maioria das universidades federais, e eu acrescento aí também os institutos federais, tem desenvolvido as aulas remotas. Muitas vezes a gente fala em suspensão das aulas, as pessoas acham que as universidades ficaram paradas nesses meses todos, mas não necessariamente é o que acontece, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa situação da suspensão, contassem quais são os principais desafios, né, que as universidades federais tiveram para se adequar a esse momento, dando um panorama geral da nossa realidade pelo Brasil. Se a gente puder começar com o professor Edivar, por favor. Ok. Thaís, Mariana, Brandão, alegria revê-la, Mariana. Já tivemos juntos em outras empreitadas no passado, quem sabe a gente dá continuidade a elas agora. Brandão sempre junto conosco aí do Proifes, enfrentando os desafios, né? É bom que se registre que a pandemia, sem dúvida nenhuma, tirou todos nós de uma situação que estávamos acostumados e trouxe desafios gigantescos, que eu vou comentar agora. Mas o que agrava essa situação é justamente são os ataques às universidades públicas, né, que tanta diferença fizeram na pandemia e estão ameaçadas aí em seu financiamento, em sua autonomia universitária. Estamos agora num debate muito intenso no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à nomeação de reitores. Então, não posso responder essa pergunta sem contextualizar esse outro conjunto de fatores que são extremamente graves para as universidades federais. Mas, indo diretamente à pergunta que a Thaís coloca, as universidades foram, como todo mundo, né, surpreendidas com essa situação da pandemia, né? Estávamos nós em meados de março, um pouquinho antes do dia 15 de março, começando as nossas atividades do primeiro semestre de 2020, e de repente a pandemia se instala e as primeiras medidas das universidades, é claro, foram no sentido de proteger as pessoas. Como disse muito bem o estudante do vídeo que a gente assistiu, as universidades interromperam inicialmente as suas atividades por 15 dias e, na sequência, se viram na situação de ter que fazer essa interrupção por tempo indeterminado. Mas os desafios foram enormes, né? Primeiro, como manter as atividades da universidade acontecendo. As universidades não pararam nem um minuto sequer, né? As aulas foram suspensas, mas as demais atividades continuaram normalmente, e isso, sem dúvida, foi um grande desafio para todos nós, porque tivemos que implantar trabalho remoto, uma série de estratégias para que a universidade continuasse emitindo diplomas, pagando suas contas,
mantendo os serviços essenciais todos. Boa parte das universidades tem serviços de saúde importantíssimos para a população. Tivemos que adequar e fazer com que esses serviços continuassem funcionando, e, simultaneamente, uma enormidade de serviços passaram a ser oferecidos, né? A universidade se mobilizou como nunca para fazer o enfrentamento da Covid-19. E isso mobilizou, e a espontaneidade desses movimentos na universidade foi algo muito interessante de se ver. A universidade se mostrou absolutamente solidária e passou a ser a grande protagonista no enfrentamento. Isso, acompanhando aí vocês do jornalismo, a cobertura, as avaliações, as análises, as projeções, as medidas de enfrentamento, a solução dos problemas com produção de equipamentos de proteção individual, desenvolvimento de respiradores, produção de insumos, né? A ciência se colocou completamente a serviço da pandemia, e estamos tendo e teremos inúmeras soluções vindas a partir das universidades. Então, no primeiro momento, as universidades concentraram seus esforços nesse enfrentamento. E, claro que, simultaneamente a isso, quando a possibilidade de retorno presencial ela se tornou um pouco mais distante, né? E a gente constatava isso com a evolução rápida, né? O Brasil chegou a ser o segundo país com maior número de casos de Covid-19, e uma expansão da doença pelo país todo, em velocidades diferentes e, sem dúvida nenhuma, ceifando inúmeras vidas. Começamos a enxergar que o cenário era um pouco mais longo do que imaginávamos. E aí iniciamos todo um processo de discussão de como garantir aos estudantes que o prejuízo fosse menor. Na verdade, a grande discussão era essa, né? O prejuízo estava colocado, e a gente precisava avaliar o que a gente poderia fazer para diminuir esse prejuízo para os estudantes, inclusive do ponto de vista psicológico, né? Aquela altura, 3 meses, 4 meses dentro de casa, 2 meses dentro de casa, sem dúvida nenhuma, a ansiedade chegou, e também as expectativas, né, de quem já estava formando, de quem estava entrando. E aí iniciamos essa discussão que a única alternativa seria o que a gente chama de ensino remoto emergencial, ou seja, usar a tecnologia para que a gente pudesse fazer essas atividades baseado em 3 princípios, né? E aí eu já vou encaminhando para finalizar essa minha primeira resposta. O princípio da qualidade, né? A universidade, de forma nenhuma, abriria mão da qualidade daquilo que ela faz, né? Os resultados de anteontem do ENAD comprovam, né, e reafirmam essa qualidade das universidades federais. A segurança, né? Precisávamos garantir a segurança dos professores, dos estudantes, dos técnicos, e a isonomia, né? Pois temos no nosso conjunto de estudantes pessoas em condição econômica extremamente vulnerável, né? E aí eu vi durante o vídeo os números da UFSC, que não são diferentes dos números do resto do país. Aproximadamente 25% dos estudantes vêm de famílias com renda per capita até meio salário mínimo. Isso é uma pesquisa que a Andifes fez do perfil socioeconômico dos nossos estudantes. A pesquisa foi feita em 2018 e esse é o resultado dessa pesquisa. Então, era essencial para que nós tivéssemos isonomia, que a gente cuidasse da conectividade desse estudante, seja por meio de acesso a pacotes de dados, seja por meio de equipamentos, né? Aqui em Goiás nós fizemos uma campanha e arrecadamos quase 3.000 equipamentos que foram repassados para os estudantes,
para que eles pudessem acompanhar as atividades remotas. Então, esse processo todo, ele demandou um planejamento muito grande para que isso acontecesse. E hoje, todas as universidades federais também estão com as suas atividades na graduação funcionando normalmente. A pós-graduação praticamente não parou, por ser um contingente menor de estudantes, ela pôde continuar de forma quase que ininterrupta desde o início da pandemia na maioria das universidades. Algumas tiveram ali uma defasagem de 15 dias, um mês, mas sem dúvida nenhuma um enorme desafio nesse conjunto de situações novas, né? A questão da formação dos professores, nem todos os professores estavam prontos para isso, na formação dos estudantes, questões como direito autoral, questões sobre plataforma de utilização, tudo isso tomou conta, toma conta e tomará conta do debate do dia a dia das universidades nesses tempos de pandemia e de pós-pandemia, e que a gente acredita que essa situação ainda perdura por algum tempo. Bom, eu acabei alongando um pouquinho, mas eu acho que eu consegui abordar um pouco do que vocês fizeram nessa questão inicial. Obrigado. Obrigada, professor. Eu queria passar agora para o professor Newton e também queria que o senhor falasse, professor Newton, sobre essas adaptações, né? Como é que foi a adaptação, na verdade, dos docentes para essas novas tecnologias, né? O professor Edvar chegou a mencionar e tal, mas queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Perfeito, Thaís. Bom dia, professor Edvar. Uma satisfação estar novamente discutindo, debatendo contigo. Mariana, um prazer conhecê-la e poder estar debatendo este assunto tão importante. Thaís e demais pessoas que nos escutam, creio que a primeira intervenção do professor Madureira, acho que precisa ser reforçada na perspectiva de que, primeiro, fomos surpreendidos pela pandemia, ninguém esperava uma situação tão drástica como acontecesse. E um segundo ponto que é preciso que as pessoas entendam é que o país, o Brasil, viveu e vive uma situação diferenciada na perspectiva de que o nosso governo, a nossa representação oficial, negou desde o início a pandemia. Nós tivemos uma negação da ciência, nós tivemos uma minimização do processo da pandemia, de tal forma que nós, a representação do movimento sindical, tivemos que nos deparar com uma perspectiva de defesa dos trabalhadores, né, colocando como princípio fundamental a defesa da vida. E dizendo que, além de uma crise pandêmica, de uma crise de saúde, passamos a também conviver com uma crise política. Precisamos entender que o governo brasileiro tem pautado um novo modelo de Estado, né? Um Estado que aprovou uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, chamada de teto de gastos, que tem no seu princípio Estado mínimo, ou seja, a diminuição dos serviços públicos, a diminuição do papel do Estado no atendimento à população, e isso veio agravar o processo da pandemia e os impactos da pandemia nas universidades brasileiras. Portanto, os nossos sindicatos do país inteiro, de início, precisou fazer uma defesa fundamental à vida. O estudo que o professor Edvar apresentou, ele considerando que o país ele tem realidades distintas em alguns espaços do país, norte, nordeste, essa dificuldade de acesso é muito maior, em alguns casos, nós levantamos que podia chegar aí a 40% de estudantes sem condições de acesso às tecnologias existentes, e aí nós entramos numa contradição, que é dizer assim, todo mundo tem celular, todo mundo está conectado. A pandemia veio lançar luzes sobre desigualdades muito grandes no país como um todo. Essas desigualdades, em primeiro momento, tinham um impacto muito forte na perspectiva da participação e da manutenção do ensino nas universidades. Quando a gente fala da pandemia, são muitos aspectos que precisam ser considerados.
O professor Edivar colocou a questão da qualidade e da segurança, são fundamentais, né? Mas a questão de entender de que ensino remoto é uma modalidade de ensino. Ensino remoto tem pedagogia, ela tem uma forma de atuação, ela tem todo um processo pedagógico a ser desenvolvido, ela tem um treinamento, ela tem uma plataforma própria para isso, ela tem uma modalidade de atendimento. Então, esta adaptação não foi simples e não está sendo simples. Os professores não estavam preparados para isso e nós somos um sindicato, portanto, precisamos cuidar da saúde, também da saúde mental dos trabalhadores. Nós estamos convivendo ainda com muitos, com a necessidade, inclusive, da assistência aos professores e professoras desse ponto de vista, porque eles não trabalhavam com isso, não foram treinados para isso, metodologicamente não estavam trabalhando com isso. Os nossos estudantes, como foi dito, não só não têm o acesso à tecnologia, o elementar que é acesso ao ensino, mas também não tem uma forma de participação específica. O estudante do vídeo apresentado mostrou isso, ele é privilegiado, porque ele tinha lá, a gente vê no vídeo, né, uma forma de participar, ele tinha uma tecnologia, mas a grande maioria não tem essa infraestrutura toda. Portanto, essa nova modalidade para conversar com o estudante, para transmitir o conhecimento, ela não foi simples, não está sendo simples. Todos nós estamos trabalhando de forma remota e as adequações e adaptações está sendo muito difícil de ser feito, né? As avaliações têm que ser revistas totalmente podemos dizer, Thaís, que esta nova modalidade, né, essa perspectiva tem sido um desafio muito grande para todos, né, que precisamos entender qual vai ser o impacto no médio e no longo prazo. No curto prazo, nós estamos vendo, primeiro, tentando garantir a qualidade, é fundamental, né? Portanto, um esforço enorme dos trabalhadores da educação, um esforço enorme da universidade, dos institutos federais no seu conjunto, para não deixar ninguém para trás. Isso tem sido feito, e digo que estamos conseguindo. Como mostrou o ENAD, a qualidade tem sido preservada, nós não vamos perdê-la nesse conjunto, mas o desafio é grande e creio que temos muita coisa a fazer pela frente. Creio que é isso nesta pergunta inicial, podemos contribuir na sequência. Obrigada, professor. Já a gente volta para essa questão das desigualdades, para falar um pouquinho mais, mas antes eu queria ouvir Mariana. Queria saber o que você observou nesses últimos meses, né, e como é que está a situação na UFSCar também. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Professor Newton, é um prazer conhecê-lo. Thaís, agradeço o convite da GEDUCA, que muito me honrou e também me deixa muito feliz e motivada por esse reconhecimento da comunicação, que entendo que é o que motivou esse convite, para pensar esse futuro das universidades. E é justamente por essa valorização, esse reconhecimento, essa disposição a pensar a comunicação dessa forma estratégica, inclusive, que também por isso, que é uma satisfação muito grande poder compartilhar hoje aqui esse espaço com o professor Edivar, que, como ele colocou, inicialmente a gente teve a oportunidade já há muitos anos de pensar a comunicação. Ele é um gestor que se destaca por pensar a comunicação dessa forma e que a gente teve a oportunidade de já na Andifes pensar como em todo o sistema de universidades federais nós poderíamos avançar no sentido de entender a comunicação dessa forma e colocá-la a serviço não só da valorização das universidades, mas do aprimoramento desse diálogo com a sociedade.
Eu hoje aqui falo de um lugar bastante diferente do professor Edivar e do professor Newton, eu não sou gestora, não tenho essa dimensão da rede de universidades, mas tenho acompanhado, claro, a situação no país, o discurso público, principalmente, sobre esse momento das universidades, e, é claro, mais de perto a realidade aqui na UFSCar e a experiência de, principalmente, docentes próximos com esse momento da pandemia e do ensino remoto. E aí, alguns pontos iniciais que eu destacaria aqui, a gente tem todo esse cenário de dificuldade muito grande, que Newton e Edivar já destacaram antes de mim, então toda essa necessidade de docentes, a experiência que eu vejo de colegas docentes aqui é realmente você, de repente, precisar aprender como fazer, toda a angústia, e a angústia aí também de estudantes e das suas famílias, isso no vídeo me chamou bastante atenção, a dimensão afetiva, inclusive a gente tende a abordar mais a questão o período que se ficou sem aulas, ou o ensino remoto que precisa ser implantado, é claro que longe das condições ideais, mas essa dimensão afetiva que o estudante traz de uma forma muito bonita, inclusive ele fala das memórias que ele está perdendo, e isso, sem dúvida nenhuma, é insubstituível. Mas esse momento nos traz também, ou evidencia pontos importantes que eu acho que um desafio é nós mantermos essa discussão viva no pós-pandemia e, de certa forma, entendermos parte dessa situação como oportunidade de transformação no que diz respeito à relevância da universidade, inclusive. Então, primeiro quero registrar aqui ou reiterar algo que o professor Newton já trouxe, que parece que havia uma fantasia, isso não só em relação às universidades, mas em relação ao país, de uma inclusão digital já concretizada. E essa questão toda da hora que você começa o ensino remoto e se percebe, se fala sobre isso, se coloca no debate público a dificuldade de acesso desses estudantes à internet, às tecnologias digitais, eu acho que isso é importante, isso que foi evidenciado, a gente agora tratar os fatos, a realidade, porque, como eu disse, parece que havia uma compreensão um pouco equivocada de que estamos todos incluídos, isso é dado, o que a gente faz a partir disso, como é que a gente, por exemplo, promove democratização a partir do acesso à internet, quando a gente tem um problema anterior, que é o próprio acesso, e isso acho que não estava muito claro. Mas, além disso, eu acho que a gente evidenciar a diferença entre o que está sendo chamado de ensino remoto emergencial agora, e a educação à distância, e todas as ferramentas de suporte a processos educacionais, que podem ser, e a gente tem aqui na UFSCar uma experiência muito importante nesse sentido. A UFSCar, no passado, quando o Programa Universidade Aberta do Brasil estava mais forte, havia financiamento para os cursos de graduação à distância, a UFSCar se tornou referência nessas metodologias de educação à distância, e me parece que essa experiência, é preciso destacar, que vem com todo esse sofrimento, toda essa questão da capacitação dos professores, essa necessidade de repente, você fazer algo para o qual você não estava preparado, mas que a gente transforme isso numa oportunidade não só de capacitação, mas de reflexão sobre como usar essas tecnologias de uma forma como apoio aos processos educacionais, e mais do que isso, de uma forma, inclusive, na perspectiva de formação crítica para o uso dessas tecnologias e da mídia, por exemplo. E um último ponto ainda nesse conjunto que eu entendo como de oportunidades, é talvez a gente repensar o que significa formação, porque na hora que a gente vê durante um período ao menos, essa impossibilidade de você realizar os processos mais tradicionais ou regulares de ensino, e aí eu estou falando, por exemplo, da sala de aula, da aula tradicionalmente compreendida, eu pude acompanhar aqui na UFSCar alguns projetos que logo no início da pandemia, diante da angústia dos estudantes, principalmente, que buscavam seus professores, falar, puxa, mas a gente vai ficar parado, como que a gente
contribui nesse cenário de enfrentamento da pandemia, a gente não vai fazer nada. Foram criados projetos, aí eu cito aqui um exemplo, que é um projeto de comunicação social, estudantes principalmente da área da saúde, mas não só, que se reuniram para produzir informações de qualidade, confiáveis, nesse cenário de desinformação, e isso gerou um sentido. Então, não é a aula tradicional, não é a formação profissional que, de fato, ali estava interrompida, mas eu acho que a gente repensar currículos, a gente repensar o que são processos de formação, para além desse modelo mais tradicional da sala de aula, é algo que eu percebo no debate como algo bastante importante, que a gente pode também aproveitar essa oportunidade para pensar sobre isso. E aí, por fim, já concluindo, porque eu acho que é um dos pontos que eu vou ter mais chance de abordar aqui, por esse olhar da comunicação, é a gente pensar qual é a compreensão pública ou a visibilidade que tem o trabalho que é realizado nas universidades, porque a gente percebe o discurso mais presente, nesse cenário de ataques, é claro, às universidades também, é de que elas ficaram paradas, por exemplo, principalmente nos meses iniciais, né, como essa ideia dessa instituição inútil, que não fazia nada, que os alunos, por esse olhar, e é esse o ponto que eu quero destacar, por esse olhar da interrupção das atividades de ensino, pelo menos por um período. Mas é preciso que nós pensemos como tornar mais visível, e não só num sentido de divulgar ou de defender as universidades, mas de promover esse diálogo mais informado sobre a relevância dessas instituições, como mostrar, por exemplo, a rapidez com que foi feita essa adaptação ao trabalho remoto, como o professor Edifar destacou na fala dele, a mobilização para ações de enfrentamento à pandemia, no sentido, talvez, que eu vou chamar aqui de mais prático, talvez não seja a melhor palavra, mas, por exemplo, todas as iniciativas que a gente viu de produção de álcool em gel, de produção de EPIs, né? Então, esse esforço direcionado, mas também como mostrar o que fazem as universidades, porque a atividade de ensino talvez seja a que seja mais facilmente vinculada à instituição universitária. Quando eu pensava nessa conversa que a gente teria aqui hoje, eu espero ter a oportunidade de falar um pouco de divulgação científica ainda aqui, eu fico pensando, ao mesmo tempo que a gente tem a ciência aparecendo, resultados de pesquisa aparecendo como fundamentais, ou talvez a nossa única chance de enfrentar a pandemia, eu não sei se a instituição universitária é tão diretamente vinculada ao trabalho de pesquisa por grande parte da população. Se não se pensa em universidades, muitas vezes, só como aquele lugar do ensino. Então, eu acho que esse é um dos desafios sobre os quais a gente pode pensar, mas que eu acho que vai ser o tema das minhas próximas falas aqui, então teremos a oportunidade de pensar mais sobre isso. Sim. Obrigada, Mariana. Eu vou fazer um retorno aqui para a gente voltar a falar de desigualdades, mas também emendar um bloco de perguntas que está chegando de quem está assistindo a gente pelo chat. Eu tenho até um comentário aqui de uma estudante de primeiro período, que é Jussara Alves. Ela diz: eu estou no primeiro período de comunicação social e eu não vivi as aulas presenciais, né? Acho que esse dilema dos calouros, né, chegando na universidade enfim, eu peço desculpa também pelo barulho. A gente estava conversando sobre isso no início, o meu cachorro começou a latir e eu espero que ele pare logo. Então, voltando aqui, vocês já falaram, né, sobre isso um pouco, já mencionaram isso, mas a gente viu muitas universidades, o caso da UFBA, que eu conheço mais, a gente viu no vídeo a Federal de Santa Catarina, tem o FRJ, tem outras, né, que tomaram iniciativas de lançar editais de apoio para compra de equipamento, para acesso à internet dos estudantes que não têm condições, mas ainda assim existe uma queixa dos estudantes de que esse semestre atual ainda é excludente. Né? Oficialmente a gente ainda não sabe como é que vai ser 2021, em questão de vacina e tal, mas eu já tenho até escutado de alguns professores, obviamente, enfim, só rumores e tal, mas que deve continuar em 2021 nesse modelo, né? Então, e sendo que a gente até mostrou aqui em matérias, aqui na Bahia, estudantes que estão matriculados nesse semestre agora, largando no meio do semestre, porque está sendo difícil acompanhar, mesmo quem tinha alguma condição. Algumas dessas pessoas estão precisando sair.
E aí eu queria que vocês falassem um pouco, pensando no futuro, em que existe a possibilidade de continuar desse jeito, né? O que ainda falta? E aí eu emendo com uma pergunta da Marina Moreira Lopes de Faria, né, que ela pergunta sobre o impacto do distanciamento do MEC. Né? O que a gente pode esperar do MEC? Já que nesse período de pandemia, muitas das ações para a área de educação acabaram ficando com estados e municípios, né? E ela pergunta, diante disso, quais são as principais dificuldades que as universidades federais enfrentam relacionadas à concentração de poder limitadas à União, e qual a posição dos reitores e administradores dessas instituições deverão adotar para superar tais problemas oriundos do distanciamento do MEC e do seu papel de instância prioritária no âmbito educacional, sobretudo nesse período. Se o professor Edivar quiser começar novamente. Perfeito. Bom, Thaís, eu primeiro tenho que fazer uma referência aqui, tanto à fala do Brandão, muito precisa, mas especialmente a fala da Mariana, sempre muito sensata, muito equilibrada. Saudades de você, viu, Mariana? A gente precisa encontrar mais, espero que nessa nova gestão aí da UFSCar a gente possa retomar aqueles nossos projetos de rede de comunicação das instituições federais de ensino superior, né? Aproveitar que eu estou na Andifes aí para a gente fortalecer aqui. Bom, Thaís, eu acho que a gente precisa avaliar todas essas questões com muita serenidade e com dados. Bom, por quê? Nós temos que lembrar que no modelo presencial nós temos evasão, desistência o tempo todo, né? Nós temos, todos nós sabemos que mesmo no setor público a gente convive com índices de evasão, aí vamos falar de antes da pandemia, que são índices alarmantes. E essa evasão, ela tem inúmeras causas, né? A dificuldade de acompanhamento de aulas presenciais é uma realidade, a dificuldade financeira é uma realidade, a falta de perspectiva profissional em muitos cursos é uma causa de evasão, enfim, nós temos inúmeras causas. E eu acho que ainda é muito cedo para a gente afirmar que nesse modelo que é emergencial, e aí é bom que fique claro, né? Aí para a nossa estudante de comunicação social aí, fique tranquila, a universidade jamais deixará de ser presencial e migrará para um modelo remoto. Isso está absolutamente fora de qualquer cogitação. Universidade é presença, universidade é contato, universidade é um espaço de formação que vai para muito além da sala de aula. A formação acontece no pátio, acontece nos eventos culturais, acontece no diálogo, acontece no convívio, e isso é a riqueza da universidade. Nenhuma universidade deixará de ter a sua convivência, os seus eventos presenciais para entrar numa modalidade à distância, né? Não se trata disso. Mas também precisamos ter muito claro, acho que a Mariana foi muito feliz na fala dela, por isso o meu comentário, que a gente precisa fazer agora, aproveitar esse momento, e a gente reconhece que a universidade... Vou de novo voltar antes de ontem no resultado do ENAD. Os melhores cursos estão nas universidades federais e nas universidades estaduais, né? 67% dos cursos de nota máxima estão nas federais, né? 14% nas estaduais e por aí vai, né? Nos cursos à distância, os melhores também são das federais e das estaduais. Então, as universidades federais têm expertise em educação à distância e resultados extremamente positivos em educação à distância. Entretanto, a educação à distância e as tecnologias não foram incorporadas de forma mais significativa no que a gente chama de ensino presencial. E a pandemia impôs isso por uma emergência. É uma emergência que nós estamos vivendo, e como emergência isso deve ser tratado,
e era essa alternativa, ou o aluno sem aula, e aí eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso, seria muito pior se a gente não tivesse assumido essas atividades remotas emergenciais, mas nós, passada a pandemia, sem dúvida, né, com certeza absoluta, muito disso será incorporado, e tem que ser incorporado de forma crítica. O que a gente pode tirar de bom disso? Né? Um aluno que trabalha e que vem para a universidade à noite, ele sai do serviço às 6 horas e todo dia ele tem que enfrentar o trânsito, o ônibus cheio, e ele chega aqui atrasado, cansado, e ele desiste por causa disso. Há a possibilidade da gente migrar para um sistema híbrido onde esse impacto seja menor? Será que isso é possível? Nós teremos que fazer esse debate, e esse debate já está colocado em todas as universidades do país, né? Como combinar isso? Aí eu reafirmo, a universidade sempre será presencial, mas isso que a gente está aprendendo agora e incorporando, isso deixará um legado também. E a universidade, como um espaço da crítica, do debate, sem dúvida nenhuma tirará o melhor desse esforço e fará com que isso seja incorporado de forma madura, responsável, criteriosa, como tudo que é feito na universidade. Não é à toa, de novo eu remeto aos resultados. Podia falar do ENAD, podia falar das avaliações da CAPES, podia falar de qualquer coisa. Em qualquer vertente de avaliação, as universidades têm, por razões óbvias, né? Quem está na universidade, seja docente, seja técnico, passou por um concurso, por um crivo muito forte, é idealista, é competente, é comprometido. Estou falando do geral da composição das universidades. Esse é o perfil do professor, do técnico. E temos, sem dúvida nenhuma, os estudantes que passaram por um crivo também muito duro, né? Então, a universidade é composta de gente com essas características, e isso faz toda a diferença. Então, precisamos sim ver como isso se dá. E aí, para isso, é importantíssimo o que eu tenho certeza que todas as universidades estão fazendo. Um acompanhamento, e aí bem no que a Thaís coloca, dessas situações. A meta era não deixar ninguém para trás. Eu posso dizer que, por falta de equipamento, ninguém ficou para trás. Por falta de pacote de dados, ninguém ficou para trás. Mas, possivelmente, alguém ficou para trás porque, no local onde ele está, não chega sinal de internet. Aí, a Mariana foi muito feliz. A inclusão digital não é só conseguir um computador e um pacote de dados. Se não tem rede de sinal onde o estudante está, e a gente incluiu muito nas universidades, e a gente tem estudantes em lugares muito remotos, isso também precisa ser resolvido. O que eu quero dizer, e claro, tem os estudantes e como tem professores, que não se adaptam a esse modelo que nós estamos fazendo essa reunião aqui. E temos transtornos, questões psicológicas que entram nesse processo e que a gente precisa conhecer e aprender a enfrentar. Então, a universidade não tem o direito de, diante de um problema diagnosticado, ela fugir desse problema. Ela tem que enfrentar esse problema. E aí eu entro na segunda parte da pergunta. Bom, com o orçamento sinalizado para o ano que vem, nós temos uma tragédia anunciada. Universidades já estão endividadas, muito endividadas, porque 4 anos de orçamento sem correção, e esse orçamento ele é feito, ele é utilizado basicamente para as despesas de manutenção da universidade, e essas despesas de manutenção são de agentes terceiros, né? São empresas, a começar pela própria empresa de energia, ou pela empresa de segurança, ou de limpeza, né? Ou de manutenção de frota, ou de manutenção predial, e esses contratos com essas empresas são reajustados. Se seu orçamento está congelado, você tem uma despesa crescente,
A única alternativa que você tem é atrasar pagamento, não tem outra alternativa. Né? E as universidades todas chegam no fim do ano com algumas dessas contas atrasadas. Imagine, então isso é um bolo, é uma bola de neve que vai crescendo. Imagine, né? E aí tem universidades que chegam no fim do ano com devendo 2 meses, devendo 3 meses, devendo 4 meses. Imagine com um orçamento que, além de não ser corrigido, é cortado em 17,5%. É o fim. É simples assim. Algumas universidades não conseguem resistir até o mês de maio. Algumas conseguem um pouco mais. Dificilmente alguma que, por um motivo ou outro, tem uma arrecadação própria significativa e que não está nesse nível de endividamento, que é raro, né? Porque as restrições para arrecadação são enormes também, né? Só para dar um exemplo, a universidade não pode fazer uma reserva de um ano para o outro. Se ela capta mais do que ela previu, o governo sequestra esse recurso adicional que a universidade capta. Então, imagine vocês a dificuldade que é um governo que corta o orçamento e impede as universidades de arrecadar. Então, e assim, o governo deveria manter. O que a gente pede é que as nossas despesas de manutenção sejam garantidas. Assistência estudantil, água, energia, o suficiente para isso. O resto, as universidades já fazem há muito tempo. Há quanto tempo que o MEC não coloca dinheiro diretamente na pesquisa? A pesquisa, o que a gente capta de pesquisa, são de projetos da capacidade e da competência instalada nas universidades. Cada vez mais procuradas por empresas tipo Petrobras, empresas nacionais, o próprio governo, outros ministérios contratam a universidade para desenvolver projetos importantes, e as universidades não se negam a isso, é o papel da universidade, elas são agentes de desenvolvimento. Então, é preciso recompor, sob pena, né, de no ano que vem nós não conseguirmos, né, e nem no presencial, nem no remoto, manter o funcionamento das universidades a contento. Bom, fazer um recorte, no MEC, hoje, na Secretaria de Educação Superior, existe um certo diálogo com as universidades. Apesar da Secretaria não ter a força de prover orçamento, a gente não pode dizer que não há conversa com, pelo menos, a Secretaria de Educação Superior. Com relação ao ministro, ele acabou de chegar, tivemos uma reunião, as expectativas, a gente espera que ele faça valer o peso do Ministério na recomposição do orçamento, né? Viemos de experiências muito ruins com os ministros anteriores, né? Que tinham ódio das universidades, expressavam isso publicamente, né? E agora nós estamos conhecendo o ministro. Há um certo diálogo, mas a gente precisa mais do que diálogo, a gente precisa efetivamente de políticas e de orçamento. Bom, era isso, acho que eu abordei um pouco as questões, Thaís. Tudo bem, professor. Aproveitando, já que o senhor já entrou nesse assunto do orçamento, eu queria passar para o professor Newton comentar justamente como é que essa previsão até, né, de quase 1 bilhão a menos em 2021 pode impactar no dia a dia, né, dos professores, porque impacta todo mundo dentro da comunidade acadêmica. E eu aproveito, como a gente está com o tempo um pouco mais corrido, eu vou emendar uma outra pergunta para o senhor, que veio de quem está assistindo, veio de Regina Rodrigues de Campos. Ela pergunta qual que é o apoio dos senhores, imagina assim, das entidades, talvez, poderão oferecer aos docentes que foram dispensados logo após o término de semestre, mesmo após todo o empenho. No caso, ela fala dos docentes das instituições de ensino particulares que foram descartados, se pode haver uma união com os docentes das universidades. Perfeito, Thaís. Veja, eu quero me referenciar, Mariana, acho que você foi muito feliz ao lembrar de que a face mais visível das universidades é o ensino.
No entanto, é preciso, talvez a pandemia seja o momento de que a sociedade, e nós estamos fazendo isso, as entidades estão fazendo isso, da sociedade perceber que 95% ou mais da pesquisa brasileira é feita nas universidades federais. Como diz o professor Edivar, universidade não é fábrica de diplomas, a universidade é espaço da pesquisa, é espaço da ciência, é espaço da convivência, é o espaço da formação unilateral do ser humano como um todo. Portanto, este momento da pandemia tem sido até oportuno para mostrar o quão importantes as universidades brasileiras são na pesquisa e na extensão. Não tem como contestar de que a universidade continuou trabalhando, continuou atendendo, continuou participando, principalmente na pós-graduação, na pesquisa, na extensão e neste atendimento mais científico da sociedade brasileira. Uma segunda questão importante, que eu acho que está na sua pergunta inicial, Thaís, a questão da evasão. O que a gente pode dizer para os estudantes que estão com dificuldade? Veja, o nosso vídeo inicial, o nosso estudante, teve dificuldades. Né? As dificuldades são muito maiores para um grande contingente de alunos. Sabe por quê? Porque nós estamos vindo de um período forte de inclusão social das universidades. Né? A pesquisa que a Andifes tem, que mostra que o percentual altíssimo são estudantes com menos de um salário mínimo. Quando que isso aconteceu na universidade brasileira? As cotas sociais fez com que as universidades se colorissem, deixou de ser puramente branca. E quem são esses pretos e pardos que chegaram às universidades? Eram os excluídos da sociedade, eram aqueles que não tinham oportunidade nenhuma. São aqueles que provavelmente têm um celular, talvez até de última geração, mas que não estão integrados nas tecnologias, né? Que não tem aquela plataforma adequada, né? Que talvez em algum país desenvolvido tenha. Não é essa a nossa realidade. Né? Então, a universidade e o Proifes Federação, os nossos sindicatos, lá em julho, nós nos reunimos e dissemos: nós temos responsabilidade com estes estudantes. Nós temos responsabilidade com esta universidade. Nós somos pesquisadores, professores e professoras que prestamos concurso público para ter uma universidade de Estado e não uma universidade a serviço de governos. A universidade não pode ser uma entidade de governo para fazer vontade de governo. Ela precisa estar a serviço da sociedade, a serviço da ciência, a serviço da humanidade. E nesta concepção, nós começamos a debater e fomos criticados por isso, porque diziam: vocês defendem a vida, e como é que estão defendendo o retorno? Não, não estamos defendendo o retorno, nós estamos discutindo as condições de retorno, nós estamos discutindo como acolher o estudante do terceiro ano que estava com a expectativa de formarem e ter um diploma para o mercado do trabalho. Nós estamos pensando naqueles estudantes como acho que a Jussara, que está chegando agora, né, e que tem a expectativa desta universidade que ele lutou tanto para poder entrar. Esse estudante precisa ser acolhido. E quais as condições de acolhida, que eu não vou voltar nelas aqui, porque seria, enfim, o tempo não permite. E aí vem uma segunda questão importante, a gente precisa trabalhar, que é a questão das tecnologias. Nós participamos da Internacional da Educação e da Internacional da Educação da América Latina. E esse debate no mundo inteiro tem sido trabalhado na seguinte perspectiva: que tipo de tecnologia, falar de ensino híbrido, falar da manutenção desta nova perspectiva para o pós-pandemia, né? Se a gente está com dificuldade agora até de acolher e as pessoas estão saindo, como manter isso depois? Que futuro é esse que nós estamos experimentando? Nós vamos fazer um debate muito sério aqui, sabe, Mariana? Por quê? Será que nós vamos ficar refém das plataformas privadas? E aí, depois, no final, acho que a pergunta da Regina vai caber bem nessa perspectiva. Nós vamos continuar dando dinheiro para o Google, para poder usar as plataformas do Google ou do Facebook, né? Qual é o investimento que o governo brasileiro vai pensar e que nós da universidade precisamos defender, e nós estamos dizendo isso enquanto representantes de trabalhadores? Nós precisamos ter plataformas públicas,
Plataformas onde o conhecimento ali não fique refém da iniciativa privada. Hoje nós estamos dando dinheiro para o Google, estamos dando dinheiro para o Facebook, para poder usar as plataformas dele, e não é pouco dinheiro. Todos que estão fazendo isso precisam contratar esses serviços. Lá eles passam a ter, já tem o nosso controle do nosso celular, onde nós estamos, o que nós fazemos, deixamos de fazer. Eles vão ter a nossa ciência na mão deles também, eles vão ter a nossa tecnologia. Qual é a segurança que nós temos disso? A gente pode dizer assim, mas os países desenvolvidos fazem isso. Será? Nós sabemos que Cambridge, por exemplo, Oxford, tem ensino híbrido, eles estão nas redes ensinando com isso. Agora, o contrato que eles têm, talvez com essas plataformas, ou desenvolvido por eles mesmos, com certeza a aula deles está protegida. A propriedade intelectual está protegida, não tem ninguém pirateando isso por aí ou usando isso por aí, porque eles já fazem isso há algum tempo. Nós vamos ficar refém disso, isso não está sendo debatido. Nós precisamos ter uma plataforma pública com investimento público sobre o controle das universidades, sobre o controle dos pesquisadores, sob pena de ficarmos reféns de grandes plataformas privadas, né, que com certeza ampliarão aí o capitalismo e a utilização da educação do ponto de vista privatista. E se a gente não cuidar disso, daqui a pouco os privatistas tomarão o espaço da educação e a universidade terá apenas a casca de pública, porque a sua ação estará sendo controlada por essas plataformas privadas. A questão do MEC. Gente, eu, sinceridade, enquanto sindicalista, enquanto sindicato, tenho muito pouco perspectiva aqui. Veja, eu disse lá no início, nós temos um governo da perspectiva do Estado mínimo, do corte de orçamento, do corte de verba para as áreas sociais. A emenda constitucional 95, o teto de gasto, elimina investimento público em áreas sociais. Toda a arrecadação está direcionada para o mercado financeiro, para os rentistas, para o capital vadio que o ex-senador Requião dizia. Ou seja, para aquele que não produz riqueza e que não está a serviço da população. Essa é a perspectiva do governo. Aí nós temos ministros que, historicamente, neste governo, foram contra as universidades, atacaram literalmente as universidades, e o ministro atual não diz a que veio até o momento. Não diz a que veio, vírgula. Ele, o professor Edvar, evidentemente que não disse isso, não iria dizer, mas eu posso dizer. O ministro já disse publicamente de que ele não pode fazer mais nada em relação ao orçamento porque é política de governo. E só fica nesse governo quem lê a cartilha do governo. Quem vai contra qualquer coisa será demitido ou será fritado publicamente até cair por conta. O ministro disse, ele provavelmente quer fazer a vontade do governo, e a vontade do governo é não dar dinheiro para as universidades. O orçamento que está colocado para as universidades, o professor Edivar colocou maio para algumas universidades. Sabe o que isso significa, gente? Historicamente, né, quando chega nós que estamos nessa luta, nós defendemos a educação, somos um sindicato, portanto somos classistas, mas nós somos um sindicato da educação, pensamos na sociedade, pensamos na educação pública. Né? Historicamente, pois bem, se está falando em maio, com o corte de quase 1 bilhão que está colocado aí, 17,5% do orçamento, significa que julho, agosto, a universidade não tem orçamento. Sabe o que é não ter orçamento? A população precisa saber. Significa não ter segurança, porque está sendo cortada, e bom dizer, as chamadas verbas discricionárias. É a verba da segurança, não vai ter segurança, não vai ter limpeza, não vai ter o atendimento geral desta universidade, não vai ter água, não vai ter luz. A pergunta para o estudante que nos assiste agora é: quem vai querer e vai se sentir acolhido num espaço que não tem segurança, não tem limpeza, não tem água e não tem luz? Ninguém. Qual é o princípio que está por trás disso? Precariza. Quando eu precarizo, os usuários desse serviço vai condenar esse serviço, não vai querer ter esse serviço. Aí vem o discurso privatista. Tá vendo? Não funciona. Bota na iniciativa privada que vai funcionar.
Portanto, o que está em andamento é a privatização da educação pública brasileira, das universidades e institutos federais, falando da educação federal, e eu vou concluir com a pergunta da Regina, né, com a informação que a Regina coloca. Regina, Regina, isso é um absurdo. Os professores da iniciativa privada estão sendo demitidos assim, de forma assintosa, e estão sendo feitos novos contratos no ensino remoto. Eu conheço vários casos, inclusive na família, onde as pessoas são contratadas de casa para poder dar aula para 80, 90, às vezes 3, 4 turmas que são juntadas para que este professor passe dando aula. Quando você vai ver os salários que se pagavam aos professores que foram demitidos, os novos contratados estão ganhando menos do que isso. Ou seja, a pandemia está sendo utilizada para enriquecer mais os privatistas da educação, o mercado da educação. É este o futuro que está previsto para isso. O que fazer? Nós estamos denunciando isso. E é bom que tu diz isso, é bom essa pergunta que tu fez, para que as pessoas saibam que isso está acontecendo em larga escala. A nossa federação tem uma parceria muito forte com a CONTE. A CONTE é a Confederação dos Trabalhadores de Educação e Estabelecimentos de Ensino, que representa os trabalhadores da educação privada. E eles têm feito essa denúncia sistematicamente. A gente tem hipotecado todo o apoio possível, inclusive junto às centrais sindicais, primeiro para denunciar, porque não adianta, a sociedade acaba. Se a gente não falar isso para a sociedade está tudo bem. A gente precisa ganhar a sociedade. E a sociedade, quando se fala da educação, se a gente souber dialogar, ela vem junto com a gente. A aprovação do Fundeb um exemplo disso. O corte do orçamento do ano passado, que a gente conseguiu reverter, exemplo disso. A educação é imbricada na sociedade, a gente consegue trazer ela para a gente. E eu concluo dizendo assim, professor Edivar, é um pouco mais complicado ainda. O ano passado nós lutamos para poder desbloquear o orçamento que estava bloqueado naquela rubrica que dependia da aprovação do Congresso. Este ano nós estamos brigando para repor o corte, mas não podemos esquecer que apenas 52% do orçamento das universidades e dos institutos federais estão liberados no primeiro momento. 40 e poucos por cento do orçamento continua contingenciado. E nós sequer estamos falando disso, porque se a gente conseguir reverter o corte, o ano que vem a luta continua muito forte para poder aprovar, o Congresso aprovar esse orçamento que está naquela rubrica que não é liberada desde o início do ano. Portanto, companheiros e companheiras, me permitam chamar todos assim. A nossa luta é muito grande, a situação é drástica, a perspectiva das universidades e institutos federais não manter as suas portas abertas não é para o futuro, não é pós-pandemia, é durante a pandemia, porque não teremos a solução resolvida até o ano que vem, né? E, por último, dizer aos estudantes, não desistam. Não desistam, porque nós, professores e professoras das universidades, os técnicos das universidades, também estamos com dificuldades, não estávamos preparados para isso, mas estamos fazendo um esforço enorme para poder acolher a todos, para poder não deixar ninguém para trás. Se você ficar, você não ficará para trás. Os professores estão preparados para trabalhar mais, para trabalhar dobrado, triplicado, se necessário for, né? Tem compromissos com a educação, faremos isso. Se for preciso te recuperar num outro momento, isso vai ser feito. Portanto, o que eu posso dizer para você é: estamos todos no mesmo barco, não desistam, porque a luta que nós estamos fazendo junto com as universidades, enquanto trabalhadores, é o compromisso de acolher a todos e fazer todo o esforço possível de recuperação dentro do prazo do calendário. Eu tenho dito que calendário educação não termina 31 de dezembro, o calendário não precisa terminar dia 31 de dezembro. Nós já fizemos greves de 4 meses, de 6 meses, não tivemos problema. O calendário não, a educação não se faz até 31 de dezembro. A educação faz por toda a vida. Portanto, se necessário for, adequaremos os calendários para 2021, 2022, não importa. O importante é que não fique ninguém para trás. Não desista. Venha, porque você será acolhido e você vai fazer o seu curso e você vai concluir a sua universidade. Obrigada, professor.
Enquanto o senhor falava, eu vou só ler aqui alguns comentários que chegaram, o pessoal tá mandando bastante coisa no chat. E Leandro Borges Almeida, ele acha que para não ficar refém das plataformas privadas, no caso, as aulas da universidade deveriam voltar para o presencial, imagino. E Ronaldo Luiz Ferreira de Siqueira, ele está fazendo uma crítica ao uso dos recursos pelas universidades federais. Ele diz, as federais recebem milhões, tem que se adequar como todas as outras universidades, né, que tem água, luz e segurança. E Vera Lúcia Torraca Sodré concorda, aparentemente. Eu passo agora justamente a bola para a Mariana, porque a gente vinha já assistindo a uma tendência crescente de ataques, né, às universidades federais e ao que é produzido por elas. A gente teve o caso da Balbúrdia, que foi emblemático, especialmente para a gente aqui na Bahia, mas são muitos episódios ao longo dos anos, se a gente até acompanhar em redes sociais, principalmente as críticas aos cursos de humanas, as pesquisas de humanas e tal. Só que na pandemia, tudo isso ficou um pouco mais delicado, né? Porque tem questão de desinformação, das fake news. E aí, acho que voltou minha conexão. Eu queria saber para você, Mariana, qual que é o papel da comunicação científica, da comunicação na divulgação científica, para mostrar mais para a comunidade onde ela está inserida, para a em geral. Já que a gente entrou já de orçamento também, eu aproveito para te perguntar também como que a comunicação pode ajudar a colocar a situação das universidades e todas as demandas que elas têm nesse contexto na pauta da sociedade. Obrigada, Thaís. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Como eu disse inicialmente, eu não acho que seja comum esse pensamento da comunicação ou desse diálogo, comum esse entendimento de que a área de comunicação é entendida de uma forma abrangente, inclusive, o quão fundamental ela é em pensar estrategicamente esse diálogo com a sociedade. E aí, quando a gente fala em diálogo, eu acho importante a gente pensar, e é interessante os comentários que você destacou após a fala do professor Newton, mas elas já recebem milhões, né? Essa ideia, eventualmente, de que os recursos estariam sendo mal aplicados. Eu acho que a falta de falar sobre as universidades e de explicitar, de fato, o que implica manter uma universidade funcionando, manter as atividades de pesquisa, tudo isso, eu acho que essa é uma parte importante do problema. E aí eu queria abordar isso em duas perspectivas diferentes. A primeira é que a gente precisa fazer isso para além da defesa. Quando a gente fala em comunicação pública da ciência, por exemplo, vamos falar primeiro da dimensão da comunicação pública da ciência. Me preocupa um pouco que em momentos como esse que a gente está vivendo, a defesa ou a valorização da divulgação científica, como é mais comumente chamado, mas que eu tenho preferido chamar de comunicação pública da ciência, ela apareça com força nesse sentido de defesa da legitimidade da instituição universitária. Então, você divulga esse trabalho que é realizado para que a sociedade reconheça essa relevância. Ou se a gente pensar em outra dimensão, a dimensão da pedagogia universitária, a dimensão da formação mesmo, que é essa dimensão que já é mais pauta, o professor Edivar trouxe a questão de os melhores cursos, sem dúvida nenhuma, estão nas universidades públicas. Isso não é dúvida nenhuma, mas eu imagino que, eu entendo que o debate público sobre isso, ele precisa reconhecer, claro, eu não falo de forma alguma em uma perspectiva em detrimento da outra. Então, é preciso falar sobre essa qualidade para que haja, porque a gente tem discursos muitas vezes falaciosos de crítica às universidades, e particularmente às universidades públicas, mas eu acho que para que essa nossa conversa com a sociedade seja de fato mais eficaz, no sentido da gente ampliar, não a defesa
mas também a defesa, só que pelo diálogo, pelo sentimento de pertencimento dessa sociedade ao debate, ao planejamento do futuro dessas instituições. Então, do que eu estou falando? Quando eu falo em pedagogia universitária, por exemplo, para além desses resultados mais de rankings ou de exames mesmo, do sistema de avaliação das universidades, a gente olhar, e aí é interessante porque hoje eu estou numa situação um pouco inédita para mim, eu tenho o costume muito mais de falar com as próprias universidades, com as assessorias de comunicação, por exemplo, da gente pensar como que nós, dentro das universidades, podemos aprimorar esse discurso público sobre elas. Mas quando a gente pensa nas editorias de educação, no jornalismo de educação como um todo, eu acho que vale essa reflexão também, da necessidade de olhar para esses processos de formação de forma crítica, no sentido, por exemplo, apareceu aqui toda essa questão da inclusão digital. O professor Newton traz essa questão das plataformas proprietárias, e aí a gente está falando de privacidade, né? A gente teve recentemente todo esse debate suscitado pelo dilema das redes, as pessoas muitas vezes espantadas. Então, essa é uma discussão que eu acho que está por ser feita em relação ao questionamento de que formação é esta que está sendo oferecida nas universidades, como que as universidades podem e devem contribuir para a gente transformar todo esse cenário de desinformação, reconhecendo o papel dessas tecnologias. Eu acho que em suma, o que eu estou querendo dizer é que eu vejo essa discussão, por exemplo, hoje em dia muito ausente, ou não tão presente quanto poderia estar nas universidades, e a gente falar sobre isso, a gente discutir essa formação para essa sociedade tão transformada, para esse futuro, e agora a pandemia traz essa nova dimensão de pensar esse pós-pandemia mesmo. Eu acho que essa é uma pauta muito importante de estar presente e de que a sociedade possa participar desse debate. Eu acho que isso pode levar a um aumento dessa sensação de pertencimento e, portanto, o reconhecimento da relevância da instituição universitária. E aí, falando agora de comunicação pública da ciência, que inclusive a área na qual eu tenho trabalhado mais regularmente, o que eu acho assim, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, incrementar quantitativamente as iniciativas, seja de divulgação científica, seja até da interação com o sistema de educação em ciências, para a gente poder contribuir com o aprimoramento dessa formação. Mas, para além disso, eu acho que é necessária, nesse momento, e urgente, uma reflexão sobre do que estamos... Muitas vezes às vezes fala-se só em divulgação, em difusão, que dá um pouco essa ideia de processo de mão única, que é a ciência dizendo ou compartilhando com a sociedade, de certa forma, os seus avanços, essa defesa de um pensamento baseado em evidências científicas, que tem todo sentido nesse momento. Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar numa perspectiva de conversar sobre a incerteza. Eu acho que, e aí eu volto ao início da minha fala, já caminhando para a conclusão, quando eu falava dessa valorização da divulgação científica nesse momento, esse cenário de falar, bom, mas a gente precisa entender, em suma, por que a relação das pessoas com a ciência nesse momento, ou com as evidências científicas, tem acarretado todos esses problemas que ficaram muito evidenciados na pandemia, mas que não nascem com a pandemia. Eu acho que, para além, eu acho que há uma tendência, às vezes, de uma postura autoritária, até um pouco arrogante, e nem sempre consciente, né, desse discurso da ciência, de falar, olha, você é um ignorante porque você está acreditando, por exemplo, em fake news, ou em pseudociências, ou coisa do tipo, aqui estou eu com a verdade. Eu acho que a gente precisa encontrar a forma, e aí quando eu falo a gente, eu estou falando tanto das próprias instituições, através dos seus processos de comunicação, quanto da pauta midiática sobre ciência e sobre educação, como que a gente, de fato, coloca a ciência para dialogar com essas outras formas de ver o mundo, e como que a gente entende a origem desses movimentos de resistência ao conhecimento científico, por exemplo, e fala sobre ciência, de fato, numa perspectiva de mostrar para as pessoas, inclusive, não só
a força da evidência científica, mas as razões por trás dessa força. Então, vamos falar, e aí eu concluo, eu acho que isso une as duas partes da minha fala, vamos falar sobre como as universidades formam pessoas, sobre como as universidades produzem conhecimento científico, para que as pessoas possam, então, de fato, fazer parte desse processo, dialogar sobre eles, tanto no sentido de defendê-los enquanto sociedade, mas também com a possibilidade da crítica e da crítica informada. Obrigada, Mariana. A gente que está em redação ainda tem muito que aprender, né, com a comunicação científica e, enfim, com essas pautas. Mas eu também faço uma ressalva aqui, como a gente está falando também para muitos jornalistas, eu vejo muitos colegas com uma dificuldade de redação e também com a qual eu me deparo habitualmente, de abertura de pesquisadoras e pesquisadoras com a imprensa, né? Então, eu sei que ainda é um caminho longo para a gente percorrer aí ainda de todo mundo aprender um com o outro. Eu vou passar para um outro assunto agora, que é a questão da ação no STF, né, que está analisando a escolha de reitoras e reitores, vice-reitoras e vice-reitores nas universidades federais. Claro que tem a questão da autonomia universitária, da lista tríplice e tudo mais, mas a gente tem visto nos últimos anos alguns casos de universidades pelo país que têm tido reitores e reitoras nomeados que não necessariamente eram os primeiros ou as primeiras tríplice, não necessariamente os mais votados ou as mais votadas. Já se pronunciaram sobre isso em outros contextos, né, em outras ocasiões, mas eu queria que vocês falassem também e explicassem a posição defendida por vocês dessa expectativa com a decisão do STF, né, em um momento como a gente vive hoje. Se o professor Edvar puder falar. Com todo prazer sobre esse assunto, mas se você permitir, Thaís, eu quero voltar a 2 pontos da fala anterior, que eu acho que são importantes, inclusive comentando um pouquinho sobre um comentário de uma das pessoas sobre o orçamento. Bom, primeiro eu queria fazer um comentário sobre o que o Brandão coloca, para não ficar nenhum tipo de mal entendido, né? Quando eu falo que a conversa com a CESU é uma conversa civilizada hoje e a gente consegue dialogar, é porque até há pouco tempo nem isso era possível, né? Concordo com o Brandão, não tenho nenhuma dúvida que o projeto em curso é de desmonte das universidades e que nós teremos que nos organizar para fazer esse enfrentamento em todos os espaços. E aí, não tem dúvida nenhuma também que a forma como a gente pode avançar nesse debate é pela comunicação, e mais do que a comunicação de dizer o que as universidades fazem em termos quantitativos, com alguma dose até de arrogância, é a comunicação do papel que as universidades têm no desenvolvimento, do papel que as universidades têm em relação aos demais segmentos, em relação ao setor privado. Em alguns locais, as universidades são responsáveis, em alguns estados, por 90% da oferta, até 100%, em pelo menos um estado, 100% da oferta de pós-graduação estricto sensu, né? Então, a universidade é um agente de Estado de construção do país, e a gente precisa calibrar esse discurso e mostrar esses dados com muita qualidade. E ainda, em relação à etapa anterior, e também sobre o que o Brandão colocou, e teve uma pergunta sobre isso também, nós estamos discutindo já alternativas de plataformas para utilizarmos essas tecnologias. Eu também acho inadmissível que a gente fique refém de plataformas pagas, né? Sendo que temos expertise na universidade para desenvolver plataformas. Temos uma plataforma nacional
que é bastante razoável, que é o WebConf da RNP, mas precisa de mais desenvolvimento para que atenda às nossas necessidades, e nós já estamos discutindo isso juntamente com o CONIF, que congrega os reitores dos institutos federais, com o CONSED, né, e com a própria RNP. Então, essa é uma alternativa que a gente está buscando diante dessa constatação que teremos uma nova realidade. E, por fim, ainda em relação ao bloco anterior, eu não queria deixar de responder a quem colocou que as universidades recebem milhões. Para a gente fazer afirmações dessa natureza, que recebe milhões ou que recebe isso ou aquilo, a gente precisa fazer isso de forma embasada, né? A gente pode comparar os custos das universidades com qualquer outro sistema. As universidades são extremamente eficientes no gasto. As universidades cumprem papel que nenhuma outra instituição cumpre. Nós podemos fazer comparações internacionais de qualquer natureza e ver se o financiamento das universidades do Brasil é alto ou é baixo. É extremamente baixo. No sistema mundial, universidades que têm responsabilidade com a saúde, né, com inclusão, com tudo isso que a gente tem, são raríssimas, né? E se a gente compara os orçamentos, a gente percebe claramente o quanto que os orçamentos nossos são insuficientes para isso. Bom, indo a essa pergunta em relação a... vamos falar um pouquinho de autonomia universitária, né? E quando a gente fala de autonomia universitária, não se confunda com soberania, né? As universidades são, talvez, dentro do sistema público hoje, os órgãos, as instituições que são mais fiscalizadas, controladas e avaliadas. Porque além de todos os órgãos de controle que nós temos, e aí colocamos Controladoria Geral da União, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a AGU, são inúmeros controles aos quais PCU, nós que somos submetidos, são inúmeros os controles. Além disso, nós temos uma avaliação pelos pares, né? O resultado do ENAD é um, o resultado da CAPES é outro, os editais que a gente participa, todos são competitivos. Temos avaliação da população, porque os alunos que vêm prestar qualquer tipo de seleção para ingresso na universidade, seja pelo Enem, Sisu ou nos outros processos seletivos, o fazem, né, a partir também de um controle da população. Enfim, as universidades e todas essas atividades que a gente faz têm as contas prestadas de forma extremamente rigorosa. Então, a avaliação da CAPES, inclusive, é pelos pares, né? São os nossos pares que avaliam comparativamente as nossas instituições e definem os conceitos. Então, nem de longe dá para se confundir autonomia com soberania. As universidades são criteriosamente avaliadas. E elas têm na Constituição consignado um preceito, que é a autonomia universitária, que é a possibilidade da universidade fazer o seu autogoverno. Por quê? Simplesmente porque a universidade é o lugar da crítica. A gente constrói conhecimento com dados confiáveis, por um lado, e com críticas, né, a esses dados e interpretação desses dados. É assim que se constrói o conhecimento. Então, não dá para a universidade atender a qualquer tipo de ingerência política que tenha qualquer tipo de viés. A universidade não tem espaço para ideologização, como se prega por aí, para doutrinamento. A universidade é um lugar onde os diferentes convivem de forma harmoniosa. E o princípio é o respeito à opinião do outro, é o debate, e é assim que a gente constrói o conhecimento, que a gente constrói. E é assim no mundo inteiro. A universidade existe há mais de 1000 anos, e essa é uma prerrogativa da universidade. Então não dá para se escolher dirigente de universidade a partir de critérios ideológicos, como está acontecendo no Brasil, né? As universidades definem os seus processos, os candidatos têm que preencher requisitos para serem candidatos,
não é qualquer um que pode ser candidato a reitor da universidade, ele tem que preencher requisitos, ele tem que estar numa determinada fase da carreira, tem que ter o título de doutor e tem que participar de um processo democrático dentro da universidade, e onde a universidade estabelece os critérios desse processo e há um amplo debate profundo, onde um projeto e não uma pessoa se consagra como vitorioso. Então, é um amplo debate, debates acalorados, e depois tem um processo. E a lei diz que o Conselho Máximo da Universidade encaminha uma lista para nomeação do Presidente da República. Isso, vamos ser bem sinceros também, isso é resquício da ditadura. Antigamente tinha lista sextupla, depois lista tríplice, né? Os institutos federais, que a legislação é mais nova, não tem lista, vai um nome para indicação. Isso é essencial. Por quê? E aí eu já vou caminhando para encerrar minha participação nesse bloco. Por quê? Porque além de tudo, o dirigente da universidade tem que ter legitimidade perante a sua comunidade. Ele administra, né, junto com seus conselhos, e esses conselhos que o elegeram e o indicaram como primeiro da lista, né? Imagine alguém que não representa o projeto da comunidade universitária, não representa o projeto do conselho universitário, né? Dirigir a universidade. Ele não dirige a universidade. É simples assim, ele não dirige. Ele vai ter que administrar a universidade por área de referendo, né? Sem passar pelo conselho, e aí o espaço é para o autoritarismo. Então, a universidade é o lugar da democracia, né? Do contraditório, do respeito à opinião do outro, e ela precisa ser respeitada, porque só com o livre pensamento as pessoas têm o direito de pensar, escrever e achar aquilo que elas entendem como certo, e isso passa por um crivo, como eu falei, muito forte, que é o crivo da crítica. A universidade, os debates são duríssimos, né? Não pensem vocês que foi fácil discutir e fazer opção pelo ensino remoto emergencial nas universidades. Não foi fácil, foi duríssimo esse processo, mas quando se faz, a gente tem uma avaliação hoje extremamente positiva, ao contrário dos locais onde isso foi imposto e deixou a maioria dos estudantes para trás. Aqui não, aqui foi tomado todos esses cuidados que eu falei lá na minha primeira intervenção, né? Qualidade, segurança, né? Qualidade, segurança e isonomia do tratamento. E é assim que a gente faz a universidade. Então, esse processo do Supremo, que agora foi para o plenário, né, presencial, saiu do plenário virtual, a nossa expectativa é grande que o Supremo entenda, baseado no artigo 207 da Constituição, que as universidades gozam de autonomia universitária e, portanto, devem escolher o seu dirigente, e a votação está 4-2, e eu tenho a expectativa muito grande que ela consolide esse entendimento. Obrigado. Obrigada, professor. A gente está acabando o tempo, então vou encaminhar para nossa última pergunta sobre o Enem, né? E eu queria já que, se possível, você já emendassem com as considerações finais de cada um, né? Os últimos minutinhos de cada um. Matheus Fantoni Miguel, ele pergunta se há alguma explicação para as crises do adiamento do Enem, né? E assim, a gente quer saber também quais são os reflexos dessas mudanças de calendário do Enem para o calendário, o cronograma das universidades, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso e também já as considerações finais. Eu vou começar agora com o professor Newton, pode ser? Pode ser sim, Thaís. Mas me permita fazer uma consideração inicial em relação à fala do Naldo, de que tem muito dinheiro. O professor Edivar trabalhou bem, mas é importante que a gente diga o seguinte: nós dobramos as matrículas. Nós dobramos as matrículas nos últimos anos nas universidades públicas. O Reúne fez com que as universidades fossem para o interior, para os vazios educacionais. Os institutos federais ocuparam os espaços de vazios educacionais em todos os estados da federação. E quando você vai olhar, e é esse o ponto, e eu
não vou para além disso. Se você vai olhar, nós temos uma luta em 2014 na CONAI para aprovar o investimento de 10% de arrecadação do PIB para a educação brasileira. Nós estávamos numa casa de 6,2% aproximadamente de aplicação, queríamos chegar a 10%. Com a emenda constitucional 95, a expectativa é que a gente retorne a 4,2% do PIB. Quer dizer, e aí nós estamos dizendo que a universidade recebe muito dinheiro, ela cresceu, ela expandiu, os custos aumentaram, dobramos a matrícula e o orçamento cai em relação ao PIB. Essa é a realidade. E por que é importante dizer isso, Thaís? Porque nós vivemos, nos últimos anos, um retorno de cérebros, de cientistas, de pessoas que estavam no exterior e que, de repente, começaram a enxergar o nosso país enquanto um país sério, que tem uma educação e uma ciência sérias. Né? E, de repente, as bolsas estão sendo cortadas, esse corte do orçamento, o CAPES e CNPq estão perdendo drasticamente as suas bolsas. O investimento na ciência e na perspectiva de interlocução com as universidades estrangeiras, Ciências Sem Fronteira, etc., não existe mais, tudo isso está sendo cortado. Né? E qual é o futuro que nós esperamos das universidades nesse sentido? O que nós estamos ouvindo hoje, né, nos nossos debates nas universidades, nos institutos federais, é que as pessoas estão falando em ir embora. Quem tem oportunidade, chamada fuga de cérebros, estão pensando em ir embora. É isso que nós queremos? Então, a pergunta do Naldo e quem concordou e dos que pensam assim, é o resumo do que o professor Edivar falou. Compare com qualquer universidade do mundo, compare com qualquer empresa no mundo e vamos ver que as universidades são muito bem administradas e que os recursos não são necessários para aquilo que elas precisam. Em relação, é importante dizer sobre a questão do Supremo, Thaís, por quê? Porque nós do Projeto de Federação, em 2012, construímos no Encontro Nacional uma proposta de lei orgânica das universidades, que regulamente a autonomia universitária. Por quê? Porque as universidades vêm sofrendo ataques da sua autonomia a longo prazo. As universidades tinham uma procuradoria própria, além de todos aqueles órgãos que o professor Edivar colocou, dentro da própria universidade tem a Procuradoria Federal, tem lá alguém para fiscalizar a universidade. Antigamente, era alguém selecionado pela universidade, para auxiliar a universidade. Em um determinado momento se perdeu isso e dentro da própria universidade tem um órgão de controle da universidade. Então, além de todos os órgãos que tem colocado. Então, a autonomia da universidade vem sendo cerceada historicamente há muito tempo. Baseado nisso, nós construímos esse projeto. Eu estou falando para jornalistas, né, que é importante ter isso. Se for preciso, por gentileza, eu encaminho a nossa proposta. Existe no Congresso Nacional o projeto do Gastão Vieira, tem parece que 17 iniciativas de regulamentação lá, que nunca avançaram, e nós entendemos que ela tem que avançar. E eu, assim, eu quero estar enganado. Vocês vão me dizer, porque vocês vão noticiar isso, mas eu quero estar enganado. A votação foi suspensa depois de uma visita do presidente ao presidente do Supremo. Eu espero não ter sido um acordão de bastidores e que a nossa expectativa, professor Edivar, porque essa é fundamental, a autonomia da universidade enquanto a universidade espaço da democracia, do conhecimento e da ciência e não espaço ideológico. O que o governo está fazendo hoje é transformar a universidade em instituição de governo. Os reitores eleitos são reitores que não têm significado nenhum para a comunidade. Eu vou dar 2 exemplos, sem entrar no mérito, se são pessoas que eu nem conheço, ou boas ou não. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, o reitor nomeado teve 3 votos. Foi uma votação mínima na comunidade universitária. Como é que eu quero uma universidade progressista, participativa e envolvimento com um reitor com baixa popularidade e com baixo apoio como esse? Isso é apostar no enfrentamento. Se pegarmos a UFERSA, lá do semiárido do Rio Grande do Norte, idem. Reitores, e a gente escuta, eu estou falando aqui da representação sindical, e a gente escuta nas articulações pessoas que dizem, eu boto meu nome porque não importa a votação, eu apoio o governo Bolsonaro e o Bolsonaro vai me nomear se eu estiver na lista. É isso, acabou a democracia, acabou.
Então, eu espero que não seja um grande acordo de bastidor e que o Supremo vote efetivamente, porque vamos ganhar. Eu tenho expectativa que ganhamos, porque acredito que pensar a nação soberana, pensar a universidade enquanto espaço da ciência, é vontade dos nossos ministros e é vontade da sociedade brasileira. E, por último, sobre a questão do Enem, Thaís, nós participamos fortemente enquanto organização de trabalhadores, né, junto com os estudantes. O estudante é nosso objetivo, é nosso material de trabalho, o estudante é o objetivo do ensino, da educação. Portanto, trabalhar junto com os estudantes e com as suas organizações é fundamental. Portanto, nós atuamos no ano passado, em 2019, na perspectiva tanto de resgate do orçamento da universidade como do adiamento do Enem. O governo, como sempre, fez uma farsa, porque a partir da reivindicação, que foi muito forte, forte sim, da sociedade, dos estudantes, dos sindicatos, das centrais sindicais, a partir daí o governo fez uma pesquisa. Só que nem ele seguiu a pesquisa. A maioria indicou adiar o Enem para dar tempo mais adequado de inclusão de todo mundo, que seria lá em março ou maio, se não me engano, e o governo colocou o Enem para janeiro. Então, assim, nós esperamos, e as universidades estão fazendo esse papel, e nós estamos defendendo, para poder dar as condições para os estudantes participarem. Pode ter algum desencontro aí em algum momento, mas essa é a defesa. Precisamos dar todas as condições para que os nossos estudantes possam fazer o Enem e possam chegar e entrar na tão sonhada universidade. Aí, em relação às considerações finais, eu quero agradecer aqui ao convite, né, da GEDUCA, dizer que eu estou muito honrado de representar aqui os trabalhadores, a federação, né, dizer que nós estamos à disposição. Quero pedir um olhar especial, porque às vezes a gente olha para o reitor, olha para a Andifes e para o CONIF, esquece que tem trabalhador, esquece que tem organização de trabalhador que está sendo atacada também, né? Nós, do Prois Federação, temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos dito que, mais do que uma representação de classe, nós representamos também a educação e, portanto, a sociedade. Temos trabalhado o sindicato muito nessa perspectiva de responsabilidade com a educação e com a sociedade brasileira e, portanto, me coloco à disposição aí para, eventualmente, continuar esse debate em outros momentos. Obrigado a todos pelo convite. Passar para o professor Edivar também responder sobre o Enem e fazer já suas considerações finais, professor, por favor. Então, muito rapidamente, para dar tempo para a Mariana, né, que ela ficou com a resposta a menos. Bom, sobre o Enem, o calendário das universidades ele está defasado em relação ao ano civil. E o Enem também foi parcialmente defasado. A nossa grande preocupação é como o estudante do ensino médio, especialmente o da escola pública, né, que foi a mais prejudicada pela falta de aulas, né, isso a gente percebe no Brasil inteiro, como que ele se prepara para o Enem, que vai ser em janeiro. O nosso calendário, a maioria das universidades vai terminar o ano mais ou menos entre abril, maio, junho, e o resultado do Enem vai sair em março, abril. Então, não teremos um impacto muito significativo em relação ao resultado do Enem, ao SISU, quase todos nós utilizamos o SISU, e o ingresso na universidade. Essa era uma preocupação nossa, de ter uma distância muito grande entre o resultado do SISU e a possibilidade de ingresso na universidade, o que poderia acarretar em mais evasão. Então, a preocupação se concentra em como esse estudante vai chegar. E eu acho que a gente pode também partir para um esforço coletivo de tentar ajudar a diminuir esse problema. Temos que entender que temos um componente aí que foge ao nosso controle. A pandemia nos tirou completamente de possibilidades de corrigir esses problemas, que se agravam em relação ao estudante. Então, a gente entende que o Enem tem que ser realizado, poderia ter sido um pouco para frente. O SISU precisa acontecer para que a gente garanta o ingresso, porque tem milhares e milhares, né, milhões de pessoas querendo ingressar nas nossas instituições. E a gente tem que
não podemos interromper esse fluxo, que seria desastroso para o país. Então, de novo, é uma questão de redução de danos. Bom, enfim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, junto com o Brandão, com a Mariana, com vocês, falando com profissionais do jornalismo de educação, com estudantes também. É sempre a oportunidade da gente trazer reflexões, trazer um pouco da realidade, e me coloco à disposição para estar aqui com vocês sempre que convidado. Obrigada também. Professor, passar agora para a Mariana, suas considerações finais, por favor. Obrigada, Thaís. Sobre o Enem não teria nada a acrescentar. E muito rapidamente, então, a mensagem que eu queria reiterar nesse final, que eu acho que eu falei na minha última intervenção, é essa importância, dado todo esse contexto que foi abordado aqui hoje pelo professor Edvar, pelo professor Newton, a importância de falarmos sobre as universidades. E aí, a partir dessa ideia de falarmos sobre as universidades, 3 pontos que eu queria registrar. A importância de falarmos sobre as universidades, tanto para a sua defesa, o seu reconhecimento, a sua legitimidade, quanto para que a crítica seja possível. Então, o professor Edvar destacou bastante esse ambiente, ao falar de autonomia, do ambiente de crítica, que é próprio, que é definidor das universidades, e eu acho que essa, inclusive, é uma contribuição muito importante que as instituições universitárias têm a dar, muito especialmente nesse momento em que a gente sofre todas as consequências da polarização da sociedade. Então, falar sobre as universidades é, sim, defendê-las, sem dúvida nenhuma, é desfazer esses discursos recorrentes, cristalizados e muitas vezes bastante distantes da realidade, como o discurso de um financiamento excessivo, por exemplo, mas é também permitir que as pessoas participem dessa definição dos rumos da instituição universitária. E aí, Thaís, eu acho que eu não poderia deixar de comentar a fala que você colocou logo após o meu comentário sobre comunicação pública da ciência. Eu não tenho dúvidas que esse tem sido o projeto de uma vida, de certa forma, para mim, que essa é uma tarefa conjunta entre as instituições cientistas, quando a gente está falando especificamente de comunicação pública da ciência, e jornalistas. E eu não ignoro as dificuldades concretas nesse diálogo. Eu sou assessora além de assessora de comunicação, eu tenho um trabalho como jornalista também, mas mesmo como assessora de comunicação, como jornalista de produção de conteúdo, né? Mas mesmo como assessora de comunicação, eu sei das dificuldades muitas vezes, mas eu acho também, eu atuo hoje já há 20 anos nessa área, e eu acho que a fala, de um lado, de cientistas dizendo, jornalistas não me entendem, ou não entendem o que eu faço, ou não entendem o que eu falo, e de outro lado, jornalistas com esses problemas de acesso, com a questão toda de tempos distintos, isso tem nos impedido de avançar. Eu acho que é fundamental, mais uma vez, reconhecendo as dificuldades concretas, mas eu acho que a gente precisa avançar, a gente precisa superar isso e construir soluções. Eu acho que é reconhecer o problema, sem dúvida nenhuma, mas partir para a construção, e aí necessariamente isso tem que ser feito de forma conjunta, dar soluções para que a gente possa avançar. E aí, por fim, retomando o que eu disse antes sobre a importância de falar sobre as universidades para além das frases feitas, e aqui eu vou usar 2 exemplos para concluir, um que eu sempre coloco, a questão de que investir em ciência ou investir nas universidades não é gasto, é investimento. Essa é uma fala muito repetida, e o que eu quero dizer com as colocações que eu trouxe aqui hoje é que a gente precisa ir além disso no sentido de tudo bem, não é gasto, é investimento, por quê? E aí a gente trazer cada vez mais exemplos de projetos, de avanços, de contribuições da universidade que fazem com que o investimento não seja, que os recursos, né, aplicados na universidade não sejam gasto e sim investimento. E por fim, e aí eu uso o exemplo que a gente trouxe aqui da autonomia universitária, é você justamente responder em momentos de debate público sobre a universidade, como está sendo agora o julgamento no STF, como foi antes a questão da liberdade de expressão na época das eleições, né? A gente teve uma outra ocorrência
relacionada, é você, para além de dizer, bom, tem que ser o primeiro da lista, ou como o professor Edivar colocou, idealmente sequer existiria a lista tríplice, porque a autonomia universitária é importante. O ir além é dizer por que a autonomia universitária é importante, e eu acho que um exemplo é a fala que o professor Edivar fez aqui, e a gente precisa trazer esses exemplos também. A gente, por exemplo, eu particularmente, mas a gente viu acontecer nos últimos anos na área da comunicação algo que era impensável para mim desde o início da minha carreira, que é pesquisas ou outras realizações universitárias serem ou não divulgadas de acordo com critérios ideológicos. É a proibição de que algumas pesquisas, alguns resultados sejam divulgados. Isso é censura, a gente nunca imaginou que isso poderia acontecer, isso voltou a acontecer em ambientes universitários, e a gente precisa falar sobre isso para concretizar do que estamos falando quando falamos na importância da autonomia universitária. E aí, com isso, eu fecho aqui, agradecendo justamente, então, o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu falei antes, esse é o projeto de uma vida, e eu fico muito feliz de poder dialogar aqui com o professor Newton, o professor Edivar, e com jornalistas de educação, fundamentalmente, e eu espero que a gente tenha várias outras oportunidades de caminhar nesse sentido. Então, agradeço a Geduca, Thaís, Newton, professor Edivar, espero de reiterar aqui, a gente está na iminência, a gente falou da lista tríplice, na UFSCar a gente está na iminência de uma nomeação, e a gente espera poder seguir trabalhando junto com a Andifes, inclusive na perspectiva que a gente trabalhou no passado, e que é a última coisa que eu quero dizer aqui, que tem a ver com esse debate, a força dessa rede de universidades federais. Essas instituições estão em todo o país, e estando em todo o país, a força que elas têm para falar sobre o seu fazer, para falar de ciência, para falar de educação, é imensa, e cada vez mais a gente tem que trabalhar juntos em todos os sentidos. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, professor Newton. Obrigada, professor Edivar, pela participação de vocês. E agradeço também a quem ficou até aqui até agora, acompanhando a gente. Mais tarde a partir das 14 horas tem outra sessão, e continue acompanhando o congresso, que vai até amanhã. Enfim, foi um prazer. Até mais. Há mais de 20 anos apostamos na força transformadora da educação, desenvolvendo projetos que têm como base o potencial humano, tendo como aliados a tecnologia e a inovação. Investimos na fluência digital, na valorização e na formação de educadores em novas metodologias de ensino e aprendizagem, disseminando a cultura digital e o empreendedorismo social para formar uma nova geração de jovens protagonistas. Utilizamos a tecnologia para chegar aos cantos mais distantes do Brasil, criando diferentes oportunidades para educadores e estudantes. Afinal, nada é mais transformador do que conectar pessoas ao conhecimento. Seguimos confiantes em nosso compromisso de fazer da educação uma pauta prioritária para o país. Digitalizando para aproximar, educando para transformar.